Boa noite. Boa noite, Letícia. Olá, Mísia. Boa Boa noite, tudo noite, bem? doutor. Tudo bem? Tranquilo. Graças a Deus, tudo bem. Opa, Tô botando meu celular aqui certinho, isso aí. pronto. Já não tá, Tudo bem? não. Maravilha, Tudo bem, conseguimos, graças a Deus. E com o doutor? tudo bem, tranquilo. Conseguimos marcar nossa live aí, né? Deu tudo certo. Que bom, viu? Eu fico muito lisonjeada, porque eu considero demais o doutor, né? Acompanho o doutor já há bastante tempo. Para mim é um incentivo, né? Muito grande nos estudos, nessa minha trajetória dos estudos para concurso público. E para mim é uma honra hoje estar podendo fazer essa live com o doutor. Ah, maravilha. Um prazer é meu, a ideia é somar aí, ajudar. Então, é um prazer, com certeza. Para mim é uma grande honra. E também eu estou fazendo essa live porque alguns amigos entraram em contato comigo, né, pedindo para que eu chamasse alguém, né, com propriedade no assunto, para poder falar sobre essa trajetória, principalmente de quem já tivesse chegado lá, né, sobre essa trajetória do mundo dos concursos públicos, para poder auxiliá-los ou facilitar esse caminho. Aí eu falei, antes de migrar para o meu outro Insta, eu vou ter que cumprir com essa minha promessa, né? Porque eu tinha prometido para eles que eu faria isso. E ter essa live aqui com o doutor, como eu falei e repito, é realmente uma honra para mim, tá bom? O doutor, gente, já foi delegado em Minas Gerais, né? É ex-delegado de Minas Gerais, ex-inspetor no Rio de Janeiro, então a trajetória dele é bem marcante, né? Também ele já foi agente da Polícia Federal e hoje ele é promotor aqui no estado do Goiás, né? No estado de Goiás. Isso E se o aí. doutor quiser acrescentar mais alguma coisa, É isso aí, um eterno estudante, Mísia. A gente não para nunca, né? A vantagem de estar no cargo que eu sempre desejei é hoje poder estudar o que eu gosto, fazer o que eu gosto. Essa que é uma das grandes vantagens do concurso público. As pessoas ainda se questionam, se perguntam por que fazer concurso público e tal. Então, uma série de vantagens. Hoje em dia, essa é de verdade. Eu acordo todos os dias entre 5 e meia da manhã porque eu quero, não porque eu tenho obrigação de acordar. Mas eu acho que eu ainda tô ficando um pouquinho velho, mas ainda dá para aproveitar muitos anos de trabalho ainda. Então, eu procuro aproveitar bem meu dia, não tem desculpa para eu não render o meu dia. É isso aí. é, eu acompanho e vejo lá. E ainda sobra tempo para poder auxiliar, né, os concursandos lá nos stories, que eu vejo que o doutor sempre, mesmo com essa rotina atarefada, ainda sobra aquele tempo. Sobra não, eu acredito que seja uma prioridade também, né? Você tira um tempo ali para poder se dedicar exclusivamente aos concursandos, tirando as dúvidas e ensinando eles através dos stories como estudar, né? A maneira correta de estudar, ou pelo menos passando a sua forma, né? Como foi a sua forma de estudar. Existe uma Eu luta acho muito isso grande bacana. quanto a isso, Mísia. Eu vejo, sabe, com muita sinceridade. Eu já falei isso algum tempo atrás aqui e eu vou repetir. Para mim não faz sentido essa rede social se eu tiver que criar um estereótipo que não sou eu. Então, as pessoas me perguntam, pô, isso tá certo? Esse meu jeito de estudar tá certo? Então, se não for uma coisa muito absurda, muito errada, geralmente a minha resposta é depende. Porque, ó, eu fiz assim. Eu conheço pessoas que fizeram assado. O seu jeito tá errado? Olha, a princípio não. Mas eu acho que se você fizer assim, você vai render mais. Então vamos chegar aí no denominador comum. Não existe uma fórmula perfeita, ideal. Vou falar assim, olha, como eu estudei, é o ideal. Não, não é. Eu conheço várias e várias pessoas que depois que a gente passa nesses concursos, mais complexos que eu considero, você acaba tendo um ciclo de amizades. Eu tenho vários amigos juízes, vários promotores, é normal, advogado da União. Então, a gente tem um ciclo de amizade muito grande. E eu tenho a curiosidade de perguntar, pô, como que você estudou? Como que você fez? Você fazia isso, você fazia assim? E eu vejo as mais diversas respostas. E aí, cabe a gente fazer uma análise. Qual que foi mais eficiente? Eu inclusive, né, de antemão, eu já estou meio que adiantando para a galera, vou lançar um curso muito bacana de verdade ensinar a estudar e o que não fazer, o que fazer, o que é exitoso, o que não é.
E tem aulas que eu tô preparando em que eu falo, ó, eu fiz assim, mas eu conheço fulano, fulano, fulano. Por exemplo, esse é uma juíza que ela fez assim e, porra, deu muito certo. Olha, eu vou falar assim, ó, eu errei quando eu fiz assim. Eu acho que hoje em dia, se você fizer mais exercício, por exemplo, você vai passar mais rápido. Você vai preparar o seu material dessa maneira, eu tenho certeza que vai ser mais eficiente. Então, são esses toques e essa visão que a gente vai ficando um pouco mais velho, né, Misa? Eu tô com 41 anos. Eu estava até conversando com um amigo. O meu primeiro concurso que eu passei, eu tinha 21. Então, faz exatamente 20 anos que eu passei no meu primeiro concurso. Eu tenho 20 anos de serviço público e várias aprovações e várias carreiras diferentes. Não estou 20 anos na mesma carreira. Então, isso que é interessante, eu tenho uma experiência muito grande nisso. Então, muita coisa no início foi na raça, foi no tentativa e erro. Hoje em dia, no final, já estava com muito mais estratégia, é natural, né? Mas é isso, eu não condeno de forma absoluta quase nada. Então, muita coisa eu acho que a gente tem que ponderar, reavaliar, a depender da realidade de cada um, a depender de como a pessoa se adapta. Mas algumas coisas não tem como abrir mão. Por exemplo, olha, horas de bunda na cadeira. Não tem jeito, não tem milagre. Tem como fugir, né? Não tem. Eu posso te passar um método, posso te passar dicas, posso te passar vários meios e técnicas que dão certo, que deram certo, eu tenho certeza, porque isso eu tenho autoridade para falar. Mas a sua bundinha na cadeira, isso é absolutamente essencial e não tem negociação. Então, é mais ou menos isso. Você me fez uma pergunta, eu já comecei a viajar, falei um trilhão de coisas. Não, mas aqui realmente o foco é o doutor, entendeu? Porque pela vasta experiência, né, que a gente viu, inclusive eu explicitei isso nos stories, né, por quais cargos públicos o doutor já passou, então eu deixei bem claro exatamente para poder expressar que a sua trajetória não foi em apenas um concurso, não foi algo assim que você estudou para um concurso específico e passou. Não, você passou ali pela Polícia Federal, passou pela Polícia Civil, passou Exato. como delegado, né? E agora está na promotoria, né? No Ministério Público. Então a experiência Exatamente. realmente é bem vasta. Exatamente. Eu acho, o que que eu acho interessante, Misa, que eu vejo pessoas nas redes sociais aí vendendo algo que nunca passou pela experiência, É, passou no concurso. Então, eu procuro falar daquilo que eu tenho conhecimento. Muitas das vezes me vem com aquelas caixinhas de pergunta, né? Ó, o que que você acha disso? Dá um exemplo hoje. Eu abri uma caixinha e a menina me perguntou o que que você acha de investimento em criptomoedas. Eu falei, olha, eu não vou falar. Eu mandei no privado para ela, falou, olha, eu não vou falar isso. Pô, tento responder todo mundo. Mas eu não tenho menor condição de falar sobre criptomoedas. Eu não entendo quase nada. Entendo alguma coisa de investigação de meios cibernéticos. E aí eu vou entender o que é um blockchain e tal. Mas investimento, nossa, eu não tenho condições. Então eu não vou ficar aqui fingindo que eu sou o entendedor e entendi tal. o assunto, né? É, pois é. Então, eu acho que é Nessa importante área. a pessoa falar do que entende, né? É, tem domínio e propriedade, né? Como eu falei no início da nossa live. Exato. Hein, doutor, eu abri uma caixinha de perguntas, né? E algumas perguntas foram lançadas lá. Aí eu vou estar perguntando para o doutor, como eu falei, a prioridade é realmente dar esse espaço para o doutor, para poder auxiliar, né, as pessoas que estão aqui nessa live de hoje. Uma das perguntas que teve é o que é preciso fazer para poder ser promotor de justiça? Essa é fácil de Já, responder. é, Olha, vamos lá. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que se formar em direito, ser bacharel em direito. Aí, depois que ela se forma, ela tem que ter no mínimo 3 anos depois de formado. Isso é importante. No mínimo 3 anos de atividade ou prática jurídica. Então, existem concursos que esse tempo é menor, são 2 anos, até um ano. Existem concursos que a prática jurídica, essa prática vale antes de se formar. Não é o caso de membro do Ministério Público e membro da magistratura. Então, existe uma resolução tanto do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, para os magistrados, quanto do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que eles elencam ali
É basicamente, é muito parecido as duas resoluções, com pequenas diferenças, mas tem que ter essa prática jurídica. Agora, além disso, você tem que passar numa prova que, olha, não é fácil não. Meu Deus do céu, é muito, muito complexa a prova, muito aprofundada. Inclusive, esse final de semana teve prova do Ministério Público de Goiás. Aí, o pessoal que trabalha comigo lá na promotoria me fizeram algumas perguntas lá. E interessante. E uma delas era eles falaram uma teoria maluca lá. Tem coisas que você vai para a prova, você lê, tá anos estudando, você nunca ouviu falar naquilo. Aí eles me perguntaram lá, nem sei se eles finalizaram, só falaram que era uma teoria maluca. Eu falei, olha, eu falo muito, dou muita dica no meu Instagram exatamente sobre isso. Você quer fazer prova para magistratura e para o Ministério Público? Você não vai conseguir estudar só por sinopse, né, aqueles livros mais resumidos. Porque as perguntas, ainda que seja na primeira fase, elas não são é, rasas, são profundas. Superficiais, né? Não são, exatamente, não são superficiais, essa é a palavra. Não são. Então, é possível. Olha, é muito mais. Eu considero muito mais difícil você passar se você estudar só por sinopses para magistratura e para o MP. Então, você tem que aprofundar. Não adianta, você tem que fazer um material de verdade, tem material base, seus resumos e tal, aprofundado, porque senão você não vai passar na prova. Acho que eu Entendi. respondi a pergunta aí, né? O que precisa, então eu Entendi. fui um pouco mais, mas já entrei nos estudos. Não, tá Precisa ser ótimo, tá bacharel em perfeito. Direito, 3 anos de prática jurídica e fazer o concurso, né? Uhum. Quantas horas o doutor estudava por dia? Ah, interessante. Veja bem, existem fases diferentes da minha vida nos estudos. A maior parte, tipo, eu diria para você, 90% dos meus estudos foi trabalhando e estudando. Então, eu sou uma pessoa absolutamente normal, não era assim como a maioria, né? Tem que trabalhar, não tem como ser sustentado por alguém. Então, boa parte da minha vida eu trabalhei em sistema de plantão. Então, eu trabalhava 24, trabalhava um, folgava 3, 24 por 72. Então, eu me ajeitava, me organizava para eu tirar o meu plantão. E mesmo no plantão, o dia que estava tranquilo, eu estudava no meu plantão. Então, eu aproveitava essas horas vagas, mesmo durante o trabalho, e estudava 3 dias. O que acontece? Eu geralmente trocava os meus plantões para eu poder trabalhar nos finais de semana e poder aproveitar durante a semana, porque eu ainda estava, né, na faculdade, boa parte dos meus estudos para concurso, estou falando só para o MP não, para concurso, foi durante a faculdade, então a partir do segundo período da faculdade eu comecei a estudar para concurso. Então eu aproveitava, trocava, ficava final de semana trabalhando para poder estudar e fazer minha faculdade durante a semana. Então, nessa época de plantão, nos dias que eu estava de folga, eu estudava, sei lá, não era um ritmo tão frenético quanto no final. Vou chegar lá. Então, eu estudava umas 2 horas pela manhã, mais umas 3 horas pela tarde e tal, umas 5 horas por dia nos dias de folga. No dia de plantão eu estudava o que dava, né? Aproveitar meu tempo livre ali, dizer que rendesse 1, 2 horas no máximo, porque era puxado também. Aí, depois eu passei por uma outra fase da minha vida foi mais longa, que foi trabalhando na Polícia Federal. Então eu trabalhava em expediente, não tinha jeito. Mas eu conseguia pedir para minha chefia para eu trabalhar no período da tarde, aquelas horas corridas. Então eu combinei com ele, ó, deixa eu estudar de manhã, eu trabalho firme à tarde, sem interrupção, e ainda tinha à noite para estudar. Então, eu trabalhava, eu tinha de 4 horas pela manhã, mais umas 2 horinhas pela noite, estudava 6 horas. Aí. Então, fiquei muito tempo nesse ritmo aí. E final de semana, e sábado e domingo e feriado, não tem conversa, não tem chororô, era estudar, não tinha outra coisa. O máximo que eu saía era para ir comer um negocinho fora um dia, sábado à noite, mas voltando cedo para no dia seguinte acordar cedo. Então, no final de semana rendia mais, eu tinha que render mais, não tem esse negócio de descansar no final de semana. E aí, no finalzinho desse meu estudo para o MP,
para magistratura, porque eu fazia prova MP em magistratura. Aí eu estava na Polícia Federal, eu pedi uma licença sem vencimento e eu só estudava. Então era 3 horas de manhã, 4 horas de tarde e 2 horas da noite. Então, 5, 6, 7, 8, 9 horas por dia. 9 horas por dia, não tem conversa. Era 15 minutos de intervalo, era tudo bem regrado, sabe? Eu tinha que render, eu estava sem trabalhar, eu estava, sabe, gastando minhas economias ali. Então, e eu fiquei nesse ritmo 1 ano e meio estudando. E aí passei. Então, você vê que foram várias fases da minha vida aí, de E quantas para cada horas. fase, uma forma de estudar diferente, né? Exatamente. Sempre me dedicando, eu sempre tive um propósito, Mísia. Eu não estava me enganando, sabe? As pessoas têm que entender isso, tem que ter um propósito de verdade. Eu voltaria tranquilo, faria tudo de novo. Ali, corrigiria algumas falhas que eu tive, mas em termos de dedicação, determinação, organização, sabe? Eu faria tudo de novo. As pessoas têm que entender isso. Era o concurso da minha vida, era o que eu queria. Então eu passei pro MP, que era meu objetivo final. Eu tinha 33 anos. Cara, 33 anos, eu, minha vida é muito tranquila hoje em dia. Eu trabalho muito. Mas boa parte desse trabalho muito é porque eu quero trabalhar. Porque eu, sabe, eu E faço faz o o que que eu. ama. Exato, faço. Eu ia falar, faço o que eu gosto, ganho bem, tenho uma rotina prazerosa, tenho respeitabilidade, consigo dar um conforto para minha família, para as pessoas que eu amo, seja o meu filho, minha esposa, os meus pais, sabe? Então vale a pena, vale a pena. Eu dediquei quantos anos da minha vida, efetivamente? Eu digo que eu fiquei 10 anos estudando, mas 10 anos não no ritmo frenético, óbvio, nesses 10 anos, até porque os cargos que eu passei foram todos, tirando o MP, foram na área policial. Então, cada concurso da polícia que eu passei, eu tinha que fazer uma academia de polícia. Então, durante a academia de polícia, quase impossível você estudar para concursos. Tem uma dedicação quase full time. Então, eu não digo que eu fiz pausas, eu fiz. Fui obrigado a algum momento dar uma reduzida ali nos estudos, me reorganizar a depender da rotina ali, etc. Então, mas eu nunca parei de estudar. Nesses 10 anos até eu começar, até o primeiro concurso até o último. Eu nunca parei de estudar. Então, mas faria tudo de novo. Eu sempre tive esse propósito. Vale a pena, né? A É, recompensa. exato. Outra pergunta. Você fazia simulados e para alguns eles não sabem nem o que é simulado. Aí para você explicar o que é simulado e se você fazia simulado. Olha, veja bem. Eu falo para as pessoas que tem que fazer, é absolutamente essencial você fazer exercícios, provas anteriores. Um dos grandes erros que eu tive na minha preparação, acho que foi o maior erro que eu tive na minha preparação, foi fazer poucos exercícios. Eu só passei na primeira fase do Ministério Público quando eu comprei um livro só de exercício e comecei a resolver igual um louco. Era o que faltava para eu passar. Eu já tinha uma base muito grande, já estava há anos estudando, eu já tinha um material, um resumo, que eu chamo resumo, mas meu resumo era bem completão, então eu já tinha um resumo muito grande. O que faltava era eu ter começado antes a fazer exercício. Eu considero que eu demorei um pouco para passar. Então, é essencial você fazer exercício. E o simulado não deixa de ser um exercício. Para te ser bem sincero, eu simular, pegar uma prova inteira e dar o horário de fazer um concurso mesmo, um horário lá do concurso e ficar em casa fazendo aquele simulado certinho, como se fosse uma prova, eu não fazia. Eu preferia resolver exercícios no livro, seja na aula do professor, seja num PDF, alguma coisa nesse sentido. Simulado mesmo, eu não fazia. Tá errado? Claro que não. Eu não gostava de fazer e eu acho que você tem outros meios, né? Tem que ser sempre um desprazer absoluto você estudar. Dá para você adaptar a sua
rotina, o que você mais se adapta. Tem algumas coisas que são negociáveis, mas outras dá. Eu acho que o simulado é uma delas. O que eu falo, que eu aconselho as pessoas, Mísia, é o seguinte: não tenha pressa de começar a fazer as provas de verdade, a vera, que eu digo, e se inscrever e fazer o concurso. Eu não tive isso. Eu de verdade acreditei no processo, de que eu precisava de um tempo para amadurecer, para formar o meu material, o meu resumos, fazer o meu resumos. Então, nos 2 primeiros anos que eu já estava como agente, era o meu último cargo antes de ser promotor foi agente da Polícia Federal. Muitas pessoas acham que foi delegado, mas não foi. Fui delegado antes de ser agente da Polícia Federal. Então, eu fiquei 2 anos só fazendo cursos extensivos e preparando meu material. Nesse período eu não fiz concurso. Então eu não fazia simulado e nem fazia as provas. Eu estava formando a minha base. Isso levando em consideração que eu já tinha passado em 3 concursos. Já tinha sido delegado, agente da Polícia Federal e inspetor de polícia. 3 concursos bem concorridos. Se você for ver, hoje em dia, o número de inscritos nesses concursos, especificamente que eu passei, são muito concorridos. Então eu não fiz. Eu não tive pressa de verdade, de acreditar naquele processo de amadurecimento, de fortalecimento. E então, aí depois eu comecei, os meus simulados eram ir fazer as provas de verdade. No início, eu tinha total consciência que eu não estava preparado. Tanto que, mas mesmo assim, batia um desânimo na hora que eu saía da prova. Eu saía da prova, tinha prova que eu saía, que eu já estava estudando há algum tempo, que eu não conseguia fazer 50% da prova. Eu falo, meu Deus, não é possível, eu estou tantos anos estudando, não faço 50% da prova. Então, bate aquele desânimo, bate aquelas milhares de dúvidas que as pessoas têm. Porra, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que o que eu estou fazendo de errado? Será que eu vou fazer uma reanálise, né? Mas, normal. Então, respondendo a pergunta, resumindo, desculpa que eu vou falando. Eu não fazia simulados. E a partir do momento de um determinado momento dos meus estudos, eu comecei a fazer as provas de verdade. Eu considerava que no início eram mais para ver como é que estava o meu nível e tal. Fora isso, eu fazia exercícios em casa, baterias de exercícios, não fazia simulados em si. Tem até uma pergunta aqui, doutor. Você fala sempre fazer caderno e estudar, mas para quem está começando e estudando, acho que é essa a palavra que ela queria colocar, né? Só faz o estudo do vade-mecum? Tá, veja bem, é interessante isso, porque nas redes sociais, no meu Instagram, eu recebo perguntas Ah, de. a Viviane complementou aqui, me desculpe interromper o senhor. Ou pegar o edital e ver o que vai depois ter base e estudar. Então, veja bem, é interessante isso, porque a gente vê algumas perguntas de pessoas que estão iniciando o estudo, não sabe por onde começar, e tem outras pessoas que já estão há É, alguns anos estudando, algum tempo estudando, e precisa se reorganizar, porque está fazendo alguma coisa de errado. Então, veja bem, nesse caso de por onde começar, eu aconselho a pessoa se ela tiver condições de pagar um cursinho e já te souber qual o cargo que ela deseja, escolha um curso de boa qualidade e para esse cargo específico que você deseja. Ali ele vai te dar um norte. Então a pessoa está meio desorientada. Ele vai te dar um norte e você vai ter condições de ter aula de todas as matérias que caem naquele concurso que você quer e você vai poder formar o seu material, o seu caderno. Eu chamo de resumo, mas pode ser o seu caderno. Eu gosto de chamar de resumo. Então, é uma ótima estratégia para você ter um norte. Façam um cursinho preparatório. Um cursinho bom, que você confie no professor, que você confie naquele coordenador. Então, é essencial você ter um coordenador daquele curso que o cara faz uma análise de todos os professores, sabe, de verdade, se o cara não está enrolando, se a aula do cara é boa, se o cara tem noção do que ele está falando. Porque hoje em dia é difícil, tem, assim, em todas as áreas, tem profissionais bons e ruins. Então, eu acho que um bom coordenador de um curso, o cara vai conseguir fazer essa análise de seleção dos professores de verdade. Então, isso é uma opção. Agora, outra opção, o cara não tem dinheiro para fazer um cursinho. Hoje em dia, a gente tem acesso a milhares de videoaulas, de informações na internet. O difícil é você conseguir organizar isso, mas é possível.
É possível. Existem vários, poderia até citar alguns aqui, sites ou canais de YouTube que você vai ter boas videoaulas. Só um parênteses. Na minha época, era muito mais difícil o acesso a essas videoaulas. Mas eu sempre entrava naquele Saber o Direito, se não me engano, acho que é do STF, mas tem um canal no YouTube. No YouTube eu baixava as aulas para eu conseguir assistir nos meus deslocamentos para o trabalho. Seja, eu andava muito de barca, né? Eu morava em Niterói, trabalhava no centro do Rio de Janeiro, andava muito de barca. Então era um momento que eu ficava ali escutando minhas videoaulas. Então, e tem muita coisa boa, muita informação de qualidade. Hoje eu vejo isso. É possível você extrair excelentes informações. Você tem um curso completo na internet já é mais difícil. Mas o cara, se tiver disciplina, ele consegue muita informação boa na internet, tanto de videoaula quanto de material escrito, PDFs e tal. Talvez a vida desse concurseiro aí, de concursando, não seja tão fácil quanto aquele, mas é possível, isso que eu estou te falando. Aí acho que você me fez essa pergunta. E como se organizar se você não tem um norte? O edital é um excelente meio de você se organizar. Você pegar o edital do cargo que você deseja, vai pegar lá a parte das matérias que caem e vamos seguir item por item. Isso é uma opção. Você consegue ter um norte, consegue ter uma orientação. Você pega uma boa doutrina voltada para concurso público e você vai iniciar o seu estudo ali do zero, o seu material do zero. Agora, é obrigatório que a pessoa faça o seu caderno, o seu resumo? Eu conheço pessoas que passaram que não estudaram fazendo resumo. Elas estudaram direto no livro, na doutrina. Eles pegam aquela doutrina básica ali e vão sublinhando o que eles consideram importante. Isso é um excelente meio de estudar. Como que eu fazia? Eu assistia às aulas, depois eu pegava pelo menos um livro de cada matéria e eu lia esse livro de capa a capa. Tem gente que critica, não precisa e tal. Bom, eu faria de novo. Eu formei uma base muito forte. Faria de novo. Talvez um ou outro livro. Teve matérias que eu li mais de um livro. Então é uma loucura. Eu lia de capa a capa e sublinhava tudo que eu considerava importante. Depois eu passava o que eu sublinhava, o que já não, que não tinha no meu resumo, eu passava aqueles meus sublinhados lá para os meus resumos. Então eu ia formando um resumo bem verticalizado, bem aprofundado. Então, é assim que eu fazia. Então, eu já também me perdi mais uma vez na tua pergunta, mas acho que eu Não, respondi. mas era exatamente isso. A pergunta da Vivi foi essa, de se ela poderia começar utilizando o edital. E eu acho que realmente não há nada melhor, porque ali é realmente o que o examinador vai exigir do candidato, né? Ele não pode fugir do que está ali no edital. Então, realmente é o Exatamente. caminho, né? É um dos caminhos, Miz. Eu não diria que É, é o caminho. Sabe? É um dos caminhos viáveis, possíveis e eficientes, na minha humilde opinião. entendo. Outra pergunta, o estudo reverso funciona? Estudar por questões, né? E depois ir para tirar as dúvidas ali na doutrina ou no material dela, da pessoa? Já bem. Eu nunca estudei assim. Não conheço ninguém que teve êxito. Eu não conheço, pode ser que exista, viu? Deve existir, porque se existe essa ideia de estudo reverso, deve existir. Eu não aconselho, eu nunca estudei assim, eu não conheço ninguém que tenha feito isso com êxito. O que eu considero que seja possível? Duas hipóteses em termos de resolução de questão. Primeira, você termina o seu resumo, a sua base ali do seu material, toda a parte doutrinária, sublinhando, e parte de lei seca também, né? Tem a parte doutrinária, tem a parte de lei seca também, que você tem que ler as leis, sublinhar ali. Então, terminou. Ah, beleza, fiz aqui, tá bacana o meu material, já li o meu livro, já sublinhei aqui, aí vou fazer exercício depois. Então, isso é uma preparação que eu considero um pouco mais a longo prazo. Você tem um pouco mais de tempo, o teu edital não está muito próximo, tá em vista, etc. Você faz os exercícios no final. É possível? Sim. Eu fiz assim. Outro meio, você ir preparando o seu material, estudando cada ponto e fazendo exercícios específicos daquele ponto.
Isso eu acho muito bom e eficiente. Talvez eu mudasse, fizesse diferente nos meus estudos, fazendo dessa maneira. Os exercícios concomitantes. Agora, fazer exercício primeiro para depois estudar, não considero isso uma boa estratégia. Primeiro motivo, que você não tem base nenhuma. Segundo motivo, provavelmente você vai errar muito mais do que se você fizesse as duas outras opções. Terceiro motivo, isso gera uma frustração numa pessoa que já está sobre um estresse muito grande, que concurso é um estresse muito grande, cara. Então a pessoa, você só estuda. É um estresse, é uma pressão muito grande. Então você vai gerar frustração. Isso pode ruir e acabar aí com toda a sua preparação. Então eu não aconselho a fazer esse estudo reverso aí. A pessoa já sente a dificuldade logo ali no início, né? E Pois já acha é, que não nasceu para aquilo. ninguém é super-homem, né? Tem pessoas que têm frustrações e etc. É uma outra pergunta que muito parecida com a resposta que o doutor já deu é se fazia questões todos os dias. No caso do Não, doutor, né? Se o doutor fazia. é, então, eu não. Eu, especificamente, quando eu resolvi pegar mais pesado com questões, eu separava um dia para fazer questões. Um, 2 dias, eu não me lembro exatamente, mas separava dias específicos para fazer baterias de questões. Agora, nada impedia, você tem que ter flexibilidade, né? Não adianta você, eu fazia meu cronograma, era, tô assim, Engessado, né? engessado. Não, tô fraco nessa matéria aqui, poxa, eu vou dar um gás a mais e vou fazer exercícios dela especificamente e mais vezes, com mais frequência. Isso é possível e eu acho aconselhável. Entendo. Estudava quantas matérias por dia? E a outra é muito parecido com a outra pergunta que eu coloquei aqui embaixo. Se estudava por uma matéria, né, e terminava ela e passava para outra, ou se estudava dessa forma, escolhendo várias, diversas matérias para poder estudar durante a semana, durante o mês. É, pergunta extremamente recorrente aí nas minhas caixinhas. O que acontece? Eu estudava uma matéria por dia. Então, e não é que eu estudava uma por dia, eu estudava uma matéria do início ao fim. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, né? Eu comecei, vamos dizer que eu tenha começado a estudar civil hoje. Eu tô dizendo uma matéria por dia numa fase da minha vida que eu estava na fase de revisar os meus materiais, de reler os meus materiais. Então, eu não estava naquela fase de formação do meu material, do meu resumo. Estava na fase já de revisão. Eu começava, por exemplo, hoje civil, e eu lia o meu resumo inteiro, lia a lei seca, tudo de civil, até esgotar. Então, às vezes eu demorava, tipo, uma semana na mesma matéria. Porque, para mim, o que fazia sentido, Nízia? É eu ter um raciocínio lógico aprender toda aquela matéria, porque uma coisa liga-se com a outra, né? É o Contrato, Uno, né, o direito. obrigações e tal, os princípios basilares do direito civil e etc. Então, eu estudava uma matéria do início ao fim, não necessariamente no mesmo dia. Tem matérias que são menores, por exemplo, eu tinha um resumo só de Código de Defesa do Consumidor. Esse eu conseguia ler em um dia. Então, essa CDC era só um dia. Outras não. Por civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, são matérias grandes demais. Então, eu levava mais de um dia. Volto a afirmar. É a fórmula mágica? Não. Existem pessoas que estudam mais de uma matéria por dia. Agora, você estudar 3, 4, 5 matérias por dia, aí já entra naquela parte que eu te falei no início. Eu já não, de verdade, não acredito, não aconselho você a fazer isso. Porque vai ser uma confusão, uma desordem na sua cabeça. Então, não façam isso. Então, se eu tiver que Ah, desaconselhar esse tipo de loucura de fazer estudar por ciclo, eu nem sei, tem cada pergunta, cada louca, estudar por ciclo, estudar por não sei o que e tal, milhares de matérias por dia, eu acho que isso de verdade não faz sentido. Ninguém consegue decorar e entender com estudando várias coisas por dia. quebra o raciocínio, né? Acaba É, quebrando o raciocínio. exatamente.
estudava onde encontrar material gratuito, o doutor já falou, né, que tem muito material gratuito, inclusive no YouTube. Aí a diferença, e só ratificando o que o doutor falou, é que não tem lá nesse serviço gratuito esse passo a passo, né, de como seguir o conteúdo ali de cada matéria, né, que é o que um cursinho preparatório iria auxiliar e facilitar demasiadamente a vida do concursando, né, que ele coloca ali um passo a passo adequado e você realmente segue ali um raciocínio correto, né, da É, matéria. exatamente. O que que o professor vai fazer? Qual é a obrigação do professor? Quando eu preparo as minhas aulas, eu vou facilitar a vida do aluno. Eu vou trazer ali para a minha aula. Eu dou aula de legislação penal extravagante. Eu boto ali doutrina, eu boto as jurisprudências mais recentes do STF e STJ, que são as mais importantes, e no final eu boto questões, como que aquilo ali foi cobrado. Então tá tudo mastigado ali na minha aula. E eu, pô, super atualizado, fiquei dias e dias aqui acordando às 5 horas da manhã, preparando a aula e tal. E além disso, sempre aconselho, ó, leia uma lei seca, você tem que ler. Vai assistir minha aula aqui, mas pelo menos dá uma lidinha. A legislação penal de trabalho, geralmente as leis são curtas, a maioria, né? Então dá uma lida na lei antes, sublinha ali, você já vai para minha aula com uma outra visão. Então eu dou o passo a passo exatamente mastigado. Então isso que é essa diferença que um bom cursinho, um bom professor vai fazer na sua vida. E bom que não precisa, então, se socorrer, nesse caso do doutor aí, a nenhum outro material, né? Porque, como o doutor falou, inclusive tem jurisprudência aí dentro do curso, né? Então, ele Com vai ver todo o conteúdo, inclusive as questões ao final, para poder saber como é que o examinador cobraria para daquele candidato aquele assunto. Até porque, se a gente for verificar, a forma de um examinador perguntar para um promotor é diferente de um defensor, porque o defensor vai estar lá do outro lado, né, da parte. Então, até isso, quando você faz os exercícios ao final do conteúdo, você descobre de que forma aquele examinador perguntaria para o teu cargo, né, para aquele cargo específico que a pessoa está estudando. E ter isso já condensado dentro de um curso facilita demais, né? isso é importante que você tocou, Misi. O que acontece? Uma coisa é você preparar o seu material para um estudo mais amplo. Outra coisa é você focar ou você passar para uma segunda fase de determinado cargo. Aí o seu estudo tem que ser diferenciado, tem que ser direcionado. As pessoas me perguntam muitas das vezes, será que eu faço é, reta final? Isso é uma pergunta recorrente também. A minha resposta é depende. Para fazer uma reta final, no início dos seus estudos, que você está preparando o seu material ainda, que você não tem aquela base ainda, não faz sentido. Por quê? Porque uma aula de reta final, o cara já parte do pressuposto que você tenha algum conhecimento ali, tem uma base. Então, ele vai falar algumas ou poucas dicas que ele considera, fazendo uma análise das provas anteriores, do examinador e etc., como que pode ser cobrado, a depender do concurso específico, o que você falou, concurso para o Ministério Público, é para defensoria, é para delegado, é para bancário, é para o INSS. Então, é lógico que o examinador ele vai puxar a sardinha, vai ter um viés, um olhar diferenciado, direcionado para aquele cargo. Então, é diferente de um estudo mais amplo. Então, eu aconselho a pessoa a fazer cursos de segunda fase ou curso reta final, quando ele já tem alguma base e quando ele já passou para essa segunda fase, terceira fase, etc. A mesma coisa, o mesmo raciocínio para a prova oral. Então, eu aconselho, nessas hipóteses, você fazer esse tipo de curso e direcionar a determinado cargo. Você falou, a pergunta é diferente, o olhar é diferente. Você vai fazer uma própria Ministério Público, acusação, mesmo que seja um promotor de justiça, que ele quer promover a justiça, né? Ou um defensor público. A linha de raciocínio é diferente, não tem jeito. Algumas coisas não, mas outras é evidente que são diferentes. Acaba sendo até antagônico, né? Um vai estar de um lado, outro do outro. Não vai ser a mesma forma de pensar. Até nisso, o concursante tem que ter essa sabedoria para poder descobrir o que o examinador realmente está querendo dele na resposta, né? Sabedoria ou alguma orientação, um professor que te dê essa orientação, né? É, Porque a sabedoria, eu entendo, pelo menos eu, em meu ponto de vista, né? A sabedoria é exatamente isso, quando a gente corre atrás do conhecimento e executa aquilo que foi passado através do conhecimento que você buscou, que no caso dos concursos públicos é quando você busca esse mentor, esse professor, né? Um curso para concurso, e depois você executa exatamente o que aquele mentor, o que aquele professor está passando para você no curso, né?
Mas Exato. seguindo ali a risca é uma fórmula que ajuda bastante, né? É Quem está muito um pouco bem perdido. colocado por você, Mizzy. Por quê? Não adianta você ter o melhor professor do mundo se você não segue as orientações, se você É, não senta, desculpa, a bundinha ali e, de fato, segue aquilo estudando especificamente aquelas matérias daquele jeito, ou com aquela orientação correta, aquela orientação exitosa. Então, pô, é um cara que já passou por isso. Por que não seguir aquelas dicas, aquelas orientações de uma pessoa que já fez ou que está ali estudando especificamente, preparando aquela aula, ele já fez toda a pesquisa de jurisprudência, de questão, como a gente falou, né? Então é isso, tem que seguir, não adianta, não tem milagre, né? é, pode ser o melhor curso, o melhor professor, mas se não executa aquilo que foi passado, né, de nada adianta. Ele condensa ali todo o conteúdo, facilitando. No caso do doutor aí, como falou que tem uma jornada de uma década, então ele facilita, no caso do doutor, vai facilitar a vida do concursando, que poderia passar ali dentro de uns 2 anos, 3 anos, quiçá até menos que isso, né? Mas se não executar aquilo que é passado, realmente não tem uma fórmula mágica. E, como falou, é sentar o bumbum na cadeira e executar, né, o que está sendo Exatamente. repassado. É outra dúvida, se tirava férias, né? Um descanso dos estudos. Não, zero, zero. Sério, isso é inegociável. Eu lembro que eu falei no início, algumas coisas são inegociáveis, Nízia, de verdade. Na época que eu estava estudando para o MP, eu me permitia ficar triste um dia, o dia que saía a porcaria do gabarito da prova. Eu ficava arrasado, porra, não fiz 50% da prova, fiz 40%. Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Um dia, no dia seguinte eu estava estudando, eu não quero saber. Pode cair o mundo, não me interessa, eu vou estar estudando no dia seguinte. Não me interessava se eu tinha feito 30, 40, 50% da prova. Eu não passei, beleza, amanhã eu estou estudando e vamos que vamos. A pessoa tem que entender que ela não pode jogar no lixo aquele tempo que ela já se dedicou, que ela estudou, toda a bagagem que ela já adquiriu. Ela não parte do zero quando ela é reprovada. Ela parte exatamente do ponto que eu considerava. Um dia antes eu estava estudando. Um dia, não, um dia, 2 dias antes eu estava estudando, estava adquirindo conhecimento. Então, eu partia dali. Beleza, perdi um dia, o dia do gabarito. Amanhã pode ter certeza que eu estava com ódio, no sangue nos olhos para estudar mais. Então, eu não tirava férias, não tinha essa. É o que eu falo. Na época eu estava estudando para magistratura e para o MP, no máximo que eu fazia, um dia na semana, um sábado à noite, saía para comer e voltava cedo, porque no dia seguinte eu tinha que estudar. É isso, o cara quer passar, é isso. Não tem fórmula mágica. Se alguém te vender na internet fórmula mágica, ele tá te enganando. Desconfie, né? É, Era, aliás, uma outra pergunta. Se você descansava também ali durante a semana, mas já respondeu também, né? a semana então, É, deixa eu ver aqui. Fazia caderno, resumo, mapas mentais, como é que era esse seu material de estudo? É, porque o doutor falou que tinha um material base, né? Como é que era esse material base? Era resumo, mapa mental? Grifar, eu já sei que não é, né? Porque o doutor já falou que não grifava. Mas como é que não, era o seu material de estudo? Como é que era resumo. produzia? Como é que era Eu o chamo resumo? de resumo, né? Eu tinha um material, inclusive o meu material, essas coisas, várias perguntas também, né? Nesse sentido. Você fazia caderno digitado ou escrito? O meu era digitado. Por quê? Tem alguns motivos para isso. O primeiro deles é que a minha letra é feia. Então, e eu tenho dificuldade depois, se eu tiver que escrever muito rápido, eu mesmo não entendo a minha própria letra. Então, inclusive nas provas, uma dica importante, faça a letrinha de cartinha, bem bonitinha, para o cara entender a tua letra. Então, eu vou fazer um caderno digitado. Eu ia digitando. E qual era a grande vantagem disso? Eu ia atualizando ele constantemente, cara. Então, eu li um livro, li um artigo interessante sobre determinado ponto, se fosse necessário eu acrescentava, aí eu fiz uma prova que caiu aquele ponto que não está no meu resumo, eu acrescentava, eu destacava. Eu nunca gostei de colorir demais, tanto o meu caderno, tanto os livros que eu lia. Você falou que eu não marcava, eu marcava sim.
Então eu marcava. Só que eu não sou daquele tipo de pessoa que tem milhares, aquele livro todo coloridinho, bonitinho e tal. O meu era a lápis. Minhas marcações em livros e códigos eram a lápis. Eu sublinhava. Eu tenho. Você vai criando uns macetes, né? Você podia marcar de uma maneira diferente para colocar se aquela era uma posição majoritária dos tribunais superiores, do STF, STJ. Isso você tem que fazer. É interessante, muito interessante você fazer. Mas eu não marcava colorido. Eu não gostava. Era o meu jeito. E deu certo. Eu conheço, a maioria das pessoas marcam fazendo coloridinho, bonitinho, aquele marca-texto verdinho, outro amarelinho, outro vermelhinho, sei lá. Tá errado? Não, não tá errado. Mas eu fazia assim. Então eu fazia meus resumos digitados e eu ia acrescentando. Como que eu fiz meus resumos? Acho que eu já até falei, respondi outra pergunta. Primeiro eu fiz um curso extensivo e eu formei todo aquele caderno, né? Aquele Massa, né? basicão, e depois, ou concomitante, depois não, ou concomitante, eu ia lendo livros de capa a capa, sublinhando e acrescentando o meu resumo. E concomitante, lendo informativo, jurisprudência e tal. Então, é assim, basicamente, muito resumidamente, que eu fazia os meus cadernos. Ah, tá. Agora, essa é uma dúvida minha agora que surgiu. Então, o doutor pegava e grifava ali as partes interessantes que acreditava, né, que poderia cair no concurso, mas depois passava essa informação que estava ali grifada para esse caderno digital. Sim, desde Porque que tem quem estude só com grifos, né? Não repassa, depois não escreve ou conheço, nem transcreve no Word ali. eu conheço gente que estudou e passou assim, exatamente como você está falando. Aí você vai encontrar o seu jeito, vai encontrar o que você rende mais, vai encontrar o que você é mais eficiente. Porque não adianta você ler livro de capa a capa e ficar estudando o resto da sua vida. Então você tem que ter condições de ler um livro capa a capa, começar a iniciar e ter um foco e estar tá dentro daquela sua perspectiva ali de passar num concurso. Eu me dei um tempo um pouco maior, que é o que eu falei, até para começar a fazer as provas, eu me dei um tempo. Eu acreditei que aquilo ali eu precisava daquele amadurecimento. Às vezes a pessoa, a gente está falando aqui, às vezes, concurso de MP, magistratura, mas tem muita gente que, pô, o sonho do cara é ser agente da Polícia Federal, é uma carreira muito, muito legal. Pô, o cara quer ser bancário, quer passar num concurso para o Banco do Brasil, Caixa Econômica, e vai ser feliz assim, porque ele tem um parente que foi bancário a vida toda e o cara se espelha nele. Não tem problema nenhum, a gente está falando de concurso um pouco mais complexo. Eu não falo se tem concurso fácil ou difícil. Para mim, não existe concurso fácil. Existe concurso mais complexo e menos complexo. Então, às vezes, a meta da pessoa é a curto prazo, não levar esse tempo que eu levei, ou que geralmente se leva, né? E ser feliz naquele cargo. Então, às vezes, a estratégia tem que ser alterada, flexibilizada. Então, é basicamente isso. Compreendo. Essa aqui é uma pergunta muito importante, pelo menos para mim. O que era que o doutor fazia quando surgia o desânimo? Como é que o doutor fazia poder se motivar, se automotivar? E se houve, Olha, né? Primeiro, se houve esse momento de desânimo. não, sempre há, é o que eu falei. Às vezes batia aquele desânimo quando saía de uma prova e fazia 40% da prova e eu já estava estudando há algum tempo. Veja bem, não era o primeiro concurso que eu estava fazendo, já estava estudando, já estava nessa caminhada, já tinha sido delegado, já tinha sido, estava no cargo de agente da federal, etc. Então já tinha uma bagagem. E eu cheguei de uma prova que fazia 40%. Falei, meu Deus, então lógico que bati o desânimo, eu sou absolutamente normal. Mas eu acho que existem alguns fatores que vão te auxiliar. Alguns, né? O fator. São alguns. Primeiro, eu sempre fui muito religioso. Então, eu sempre me agarrei muito a Deus. Eu confio em Deus. Você ser resiliente. Você saber que aquilo ali faz parte da sua caminhada. Isso era a primeira coisa que eu me apegava demais. Segunda coisa, você ter um equilíbrio emocional é importante. E uma das coisas que me davam um equilíbrio emocional é justamente fazer exercício físico. Eu nunca parei de fazer exercício físico. Pelo menos
40 minutos, 1 hora. Eu tentava o máximo aproveitar. Então, eu malhava numa academia que era bem próxima da minha casa. Então, eu fazia o meu jiu-jitsu 2 vezes na semana. No dia que eu fazia o meu jiu-jitsu, que era um esporte que me dá prazer de verdade, no dia que eu fazia o meu jiu-jitsu, eu não malhava. Então, eu abria a mão, uma coisa ou outra. Não dá para fazer os dois. Porra. Você tem que ter o principal objetivo da sua vida tem que ser passar no concurso. Não pode ser querer ser, mesma coisa, passar num concurso difícil ou mais complexo, né? E você querer ser um atleta que vai competir lá nas competições de jiu-jitsu, de natação, seja lá o de atletismo, seja lá o que for, futebol, não dá, não dá. Então, separe esse período da sua vida para ter o seu... Peraí, a bateria estava terminando aqui. Separe esse tempo da sua vida para você ter o objetivo principal. Então, eu acho que vários fatores contribuíam para eu não entrar em depressão, não desanimar, querer desistir, sabe? Pensar em desistir, é lógico que eu pensei muitas vezes ao longo dessa caminhada, é lógico, faz parte. Mas esses fatores me seguravam, me davam ânimo, me motivavam e não me deixavam sucumbir. Acho que é basicamente isso. Permanecer no jogo, né? É isso. Aí teve quem perguntou se o doutor presta mentoria, ou coach, treinador. É muito boa a pergunta essa, porque, veja bem, galera, vocês não vão encontrar no Brasil promotor de justiça ou magistrado que seja mentor ou coach. Porque se ele fizer isso, ele vai para a rua. Existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça e do CNMP que proíbe de forma expressa o cara fazer coach ou mentoria. O que é isso? A pessoa tem que saber o que é coach ou mentoria. É fazer um acompanhamento individualizado da pessoa. Ah, vem cá, deixa eu ver a sua rotina aqui, eu vou montar o seu cronograma, eu vou te dar dicas específicas do seu dia a dia, do seu cronograma, da sua rotina de estudos, etc. Eu vou te acompanhar, eu vou te dar aqui quais exercícios você vai fazer, quais matérias você vai estudar por dia, etc. O que você tem que comer, o que você tem que... quantas horas você tem que dormir, especificamente de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, vamos dizer, mas eu montasse um grupo de WhatsApp com 3 pessoas ali e orientasse essas 3 pessoas simultaneamente. Isso, se fizer, o cara vai para a rua. Então, você não vai encontrar. O que você vai encontrar é o que eu vou fazer, que eu vou lançar esse curso, que são aulas que a pessoa vai aprender a estudar de verdade com base em erros e acertos e com experiências exitosas e também não exitosas. Então, é isso que você vai ver. Aulas. Mentoria e coaching é impossível. É proibido, né? Juiz e promotor fazer. Aí você vai encontrar delegado, você vai encontrar defensor público, procurador do Estado, outras carreiras. Promotor e juiz, você não vai encontrar. Entendi. E o doutor teve algum acompanhamento nessa jornada de estudos? Olha, deixa eu te falar. Eu acho até que já existia esse negócio de coaching e mentoria na minha época. Eu estou um pouco velho, né? Mas eu nem ouvia falar muito. Na verdade, eu não ouvi falar nisso na minha época. Então, eu não, de verdade, eu não fiz. Eu fui na raça. Eu fui na tentativa e erro. E é lógico que você, depois, no final, você já conseguia enxergar o que você estava fazendo de errado e o que você estava fazendo de certo. Hoje em dia, eu consigo dar dicas para as pessoas porque eu enxergo o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo. Então, respondendo a pergunta de forma objetiva, não fiz, e nem na minha época nem sabia que existia isso. Hoje em dia eu sei que já existia, porque esse negócio é um pouco mais antigo, né? Eu passei em 2013 no MP, então antes disso hoje eu sei que já existia. Eu até vi em um dos stories do doutor que você fazia aquele curso telepresencial, né? Na época não tinha nem essa facilidade que nós temos hoje de cursos online, né? Exatamente. Eu tinha que ir presencialmente no curso para ver o professor que ficava em outro estado, em outra cidade. Então, era telepresencial. Eu estava lá, o professor estava ao vivo, ou a maioria, né? Tinha aulas gravadas também, mas o professor estava lá ao vivo, você podia tirar dúvidas no final da aula, mas você tinha que ir fisicamente lá. Isso tem vantagens e desvantagens, né, Mísia? O que acontece? Isso, para a pessoa que não é disciplinada, é bom ele ir para um curso presencial. Então, Obriga, né? obriga. Agora, qual que é a desvantagem? Muitas das vezes
acontecem Tempo. exatamente coisas na sua vida que você não consegue chegar a tempo na aula, você tem que trabalhar, você tem que resolver um problema urgente e tal, não sei o quê, da família, alguma coisa, sei lá. Aí a aula online você consegue flexibilizar isso. Hoje, eu acho que eu sou um cara disciplinado. As pessoas acham que eu sou super inteligente, tal, não sei o que, nada disso. Eu sou disciplinado e determinado. Isso que me diferencia, na minha opinião. Porque eu sou meio burrinho. Eu acho que eu sempre fui um aluno mediano. Tanto não. No ensino médio, pelo amor de Deus, eu era assim, ruim, eu considero ruim. Eu passava ali com o mínimo necessário. Eu me considero um aluno ruim. Na faculdade eu tive uma mudança de comportamento, mudança comportamental. Então ali eu comecei a estudar de verdade, a pegar gosto, né, pelo estudo, porque falar que amo estudar é difícil, né? Ainda mais um estudo obrigatório desse. Hoje em dia eu estudo o que eu gosto, é bem diferente. Eu dou aula de direito penal, adoro, tal, maravilha. Outra coisa é você, para um concurso, sei lá, ter que ser obrigado a estudar Empresarial. empresarial, tributário, processo civil, sabe? É difícil você gostar disso, né? Com obrigação, com cobrança, seja cobrança interna, etc. Então, perdi o fio da meada. Então, me considero disciplinado. Eu, quando faço algum curso hoje, faço cursos online. Eu consigo me concentrar ali num curso online. Mas tem gente que não consegue. Então, um curso presencial seria interessante. A gente até que final da pandemia vai acabar, se Deus quiser, muito em breve aí, vai voltar ter mais opções de cursos presenciais, né? E o bom que com essa fala aí do doutor também fica perceptível que passar para um concurso público não é coisa de gênio, né? Que muita gente tem essa mentalidade, que acha que tem que ser Ah, uma pessoa assim, anormal, fora do comum, e não é. O doutor falou, né? E deixou bem explícito que daí só tem que ser disciplinado, focado e ser perseverante o suficiente até passar na prova que colocou como objetivo, né? é interessante isso, Nise. A gente faltam 2 minutos para as 10, daqui a pouco vão derrubar a gente. Eu gostaria de falar o seguinte: a pessoa, ela precisa conhecer os limites dela. Eu fiz um curso operacional, na época eu estava na Polícia Federal, um curso de ações táticas. Eu considero isso que foi um diferencial na minha vida, porque aquilo ali me ensinou os meus limites, me ensinou a ter mais disciplina e mais determinação. Então, quando eu estava nesse curso, eu olhava para os instrutores, para os caras que já tinham feito aquele curso, eu falava, porra, não é possível. Esse cara desculpa o termo, muito foda. Ele é do outro mundo, cara. Eu tô sofrendo igual um louco aqui. Esse cara passou por isso. Meu Deus do céu, ele deve ter alguma coisa que eu não tenho. Então, eu pensava assim, ele é um super-homem. E a mesma coisa, muitas das vezes, as pessoas acham que passou num concurso de promotor e de juiz é uma coisa de outro mundo. E não é, cara. Não é. Pouco tempo atrás, hoje é que eu já tô velho, né? Mas imagine que quando eu passei, em 2014, um ano, Mas não as parece, pessoas tá? olhavam para mim e falavam assim, meu Deus, é do outro mundo. Não é. Um ano atrás eu estava igual a você, estudando aí, cara. Então, eu me dediquei um pouco mais e tive um pouco mais de disciplina e um pouco mais de orientação, talvez, para eu passar. Então, você tem que fazer uma análise do que você está fazendo de errado. Mas não é coisa de outro mundo, cara. Não é. As pessoas têm Não que é pra entender. gênio, né? Não, não, não mesmo. Outra coisa. Você vai deixando, eu vou falando. Já são 22 horas. O que acontece? Eu não era, de longe, um dos melhores alunos da faculdade. Tinha pessoas muito mais inteligentes, muito mais... que a gente olhava assim e falava, pô, esse cara vai ser ministro da STF, né? Não sei o quê. E o cara, hoje em dia, eu considero que eu estou profissionalmente mais bem colocado do que aquelas pessoas que, em tese, eram os melhores alunos. Então, não é a inteligência que vai fazer a diferença, não você tirar notas boas na faculdade ou no colégio. É outra coisa para você passar em concurso público. Então, já que a gente vai finalizar, só mais essa pergunta aqui que fizeram. O Elber Henry, acho que é isso. Subiu de 40% para quanto no dia da aprovação? E qual foi a análise que o doutor fez depois de aprovado? Se foi o tempo, se foram as provas? Ó, subiu de 40% para quanto? Eu não me lembro exatamente em que
ano ou fase exatamente da minha vida que eu fiz essa prova e eu fiz 40%. Eu não me lembro, mas eu já estava estudando há alguns anos. Deixa eu só situar a pessoal, né, nessa caminhada aí. Eu entrei para a Polícia Federal, acho que em 13. É lógico que eu passei na prova para a Polícia Federal, eu tive que ir para fazer academia de polícia, aí você não consegue estudar naquele período ali e tal. Se faz, volta para sua votação, se organiza e começa a estudar de novo. Eu não me lembro, mas tipo, devia estar em 2008, 2009, 2010, vamos dizer assim. Então, que eu estava fazendo provas e não conseguia fazer 40% da prova. Aí eu só passei em 2013, demorou 2 anos, 3 anos, sei lá, não me lembro exatamente. Mas é isso, eu não me lembro de 40% para quando eu passei. Na prova do MP, se salvo engano, acho que tem que fazer 60% da prova. Então, existia ainda um lapso aí de questões muito grande, né? De 40% para 60% de uma prova muito difícil, muito complexa, que é a prova do MP da magistratura. E também depende da prova, né? Tem provas de primeira fase da magistratura que elas não cobram tão aprofundado, e a nota de corte vai lá em cima. Exemplo, magistrado, juiz de direito em Minas Gerais. As provas, eu lembro perfeitamente, fiz muita prova em Minas Gerais. Elas eram a prova de juiz era mais fácil na primeira fase, mas a nota de corte ia lá em cima, e a segunda fase vinha rasgando, arrebentando. Então, depende também da magistratura. Eu me lembro, essa que me marcou, que eu sempre falo que eu não fiz 40% da prova, era para juiz federal, um TRF desse da vida, era para juiz federal, que eu não consegui fazer. Eu fiz 40% de uma prova. Pô, depois de já anos estudando, era uma paulada grande que você leva. Aí aqui, ó, a segunda pergunta foi se o senhor acabou, o doutor, né, acabou alterando alguma coisa e o doutor já tinha falado que sim, né, que se fosse para poder retomar a jornada e fazer alguma alteração, que seria na questão das questões, né, colocar Exato. questões ali ao final de cada conteúdo estudado. Exatamente, é isso aí. Faria algumas alterações, essa é uma delas. Faria algumas adequações. Depois de você já estar com outra visão, né? Faria algumas. Essa é uma delas. Então, para poder finalizar essa nossa live aqui, já estamos com mais de 1 hora de live. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez. Eu me senti honrada em ter essa participação com o doutor. E se o doutor puder falar mais a respeito desse novo projeto, não sei como é que tá, né, que eu verifico todas as vezes que vai lançar lá nos stories, deixa o povo muito curioso. Mas se quiser falar mais sobre esse projeto, se tiver, né, como falar sobre esse projeto aí, para que o povo saiba. Então, é isso. Eu vou ensinar o povo a estudar de verdade, a passar em concurso público no menor tempo possível. Essa é a minha meta. Eu tenho certeza que eu tenho condições de ajudar muita gente. Bagagem Agora, suficiente, né? exatamente. E agora, a data do lançamento eu ainda não posso falar, mas é em breve, aguarde. A gente está, eu já preparei as aulas, eu vou gravar as aulas e será em breve. Fiquem tranquilos, vai ser um projeto muito bacana. A galera tem que ter um pouquinho de paciência, sem muita ansiedade. Então, tá ok, doutor. Muito obrigada mais uma vez. A gente vai encerrar a live agora. Agradeço a todos que estiveram presentes aqui nessa nossa live de hoje. E como o doutor falou o tempo todo aqui, eu acredito que o diferencial foi realmente perseverar até chegar lá, né? Não é estudar para passar, é estudar até passar, né? É isso aí. Estudar da maneira certa, até passar da maneira certa. É, que é o que o doutor vai estar passando aí no curso também, né? São 10 anos aí que o doutor condensou em um curso e vai conseguir, quiçá, diminuir, né, consideravelmente a jornada desses concursandos. Exatamente. É isso aí, Misa. Muito obrigado, viu? Eu que Você falou agradeço. no início lá, a gente já é amigo aí no Instagram há bastante tempo e eu curto muito as suas postagens também, marco você e a gente tem essa sincronicidade boa aí. Obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.